Olá, imagina só, em questão de 3 horas, uma operação militar com precisão cirúrgica colocou um ponto final em um regime que durou décadas na Venezuela. Nesta análise, a gente vai mergulhar nos detalhes dessa ação e tentar entender a grande questão. O que vem depois da queda de um ditador? Como é que uma nação inteira começa a se reerguer das cinzas? E a história toda começa aqui, madrugada do dia 3 de janeiro de 2026. De repente, Caracas inteira apaga. Mas veja bem, não foi um blackout comum. Foi o primeiro movimento de uma operação militar pensada para ser extremamente rápida e decisiva. Vamos olhar isso mais de perto. A Operação Resolução Absoluta foi cronometrada. A 1h45, o blackout tático. Só 30 minutos depois, às 2h15, a Força Delta já tinha capturado o Maduro. E 15 minutos depois, ele já estava sendo levado do país. Pensa nisso. Em menos de 3 horas, um regime que controlava a Venezuela por anos foi, na prática, decapitado. Uma operação dessa magnitude não surge do nada, né? A grande pergunta é como as coisas chegaram a esse ponto. Para a gente entender por que essa intervenção aconteceu, primeiro a gente precisa olhar para as condições que fizeram dela uma opção viável. Esse número aqui, ele diz quase tudo. 8 milhões. Essa é a quantidade de venezuelanos que foram forçados a fugir do próprio país. É simplesmente a maior crise de deslocamento da história moderna das Américas. Uma diáspora de gente espalhada pelo mundo, fugindo de um colapso completo. E para quem ficou, a realidade era essa. Filas para conseguir água, apagões constantes e uma pobreza que se espalhava por tudo. E não era só uma crise econômica, era o colapso do básico. O regime chegou a usar a distribuição de comida para controlar a população e qualquer um que discordasse enfrentava um sistema brutal de repressão e prisões políticas. Viver virou sinônimo de sobreviver. E aí veio o ponto de ruptura, a gota d'água. Na eleição de 2024, a oposição unificada parecia ter uma vitória esmagadora, com quase 70% dos votos, segundo observadores. Mas o regime simplesmente ignorou o resultado e declarou Maduro vencedor. Com esse ato, o caminho democrático foi fechado de vez e a paciência da comunidade internacional acabou. A mudança de realidade foi total. Do Palácio de Miraflores, em Caracas, símbolo máximo de poder, para uma cela no centro de detenção metropolitano no Brooklyn, uma prisão de segurança máxima. É difícil imaginar uma queda mais simbólica que essa. Fora da Venezuela, a reação foi imediata. Em lugares como Doral, na Flórida, que até ganhou o apelido de Dorazuela, a notícia causou uma explosão de alegria. Para milhões de exilados, como Alexa Pérez, não era só política, era um momento de libertação pessoal, uma segunda independência, como ela disse. Em Lima, em Madrid, em Bogotá, a cena se repetiu. A fala do José Gregório captura um sentimento que era de todo mundo ali. A alegria não era abstrata, sabe? Era a esperança concreta de talvez, um dia, poder voltar para casa, de reunir famílias que foram separadas à força pelo regime. Mas olha que coisa, enquanto o mundo celebrava, dentro da Venezuela, a atmosfera era bem diferente. Tensão pura. As ruas de Caracas estavam desertas. O medo dos coletivos, que são aqueles grupos paramilitares leais ao regime, e a incerteza do que viria pela frente, mantiveram as pessoas em casa. Com a queda de Maduro, um vácuo de poder perigoso se formou. E aí, o que preenche esse vazio? A resposta para essa pergunta já estava sendo preparada há tempos. A oposição tinha um plano bem concreto, chamado Tierra de Gracia. A ideia nunca foi só tirar o ditador. Era preciso ter um roteiro claro do que fazer no dia seguinte para reconstruir o país. E o contraste entre os dois caminhos é gritante. De um lado, o modelo do regime, controle total do Estado, uma economia em ruínas e alianças com países como o Irã e Rússia. Do outro, a proposta do Tierra de Gracia, livre mercado, investimento privado, foco em emprego formal e uma reaproximação com o Ocidente. Basicamente, é a troca da dependência pela liberdade econômica. A remoção do Maduro foi o primeiro passo, e foi um passo gigantesco, sem dúvida. Mas a verdadeira luta, essa começa agora, a de reconstruir uma nação devastada. O desafio é enorme. Só que, pela primeira vez em décadas, o futuro da Venezuela não parece mais uma sentença, e sim uma possibilidade. A liberdade não é o fim da luta, mas talvez finalmente seja o começo da vida.